Todo mundo vendo o meu slide aí? Sim, professor. Sim. Beleza. Então, olha só. Esses são os dois gráficos que nós fizemos até agora, né? Tem relação entre a altura da pessoa e o sexo da pessoa. Ou tem relação entre a altura da pessoa e a altura média dos seus pais. E aí nós vimos que utilizando simples gráficos de pontos ou gráficos de dispersão como esses, nós podemos visualizar dados, nós podemos visualizar relações entre variáveis baseadas em dados que nós medimos no mundo real. E com base nisso julgar se existe relação ou se existe um efeito de uma variável sobre outra, correto? Porém, idealmente nós gostaríamos de uma forma de quantificar essas relações. Por quê? Para que nós pudéssemos falar mais sobre os dados do que sobre nós mesmos. Porque se diferentes pessoas olharem para o mesmo gráfico, para a mesma nuvem de pontos, em geral nós podemos concordar, né? Mas, às vezes, pessoas diferentes podem enxergar coisas diferentes no mesmo lugar, no mesmo gráfico, tá? Normal, né? Todo mundo está super familiarizado com essa situação, quando pessoas diferentes olham para a mesma coisa e veem coisas diferentes, correto? Todos nós aqui já experimentamos essa situação, né? Então, idealmente, nós gostaríamos de formas objetivas, né, de sumarizar a informação nesses gráficos, de modo que qualquer pessoa que usar os mesmos métodos e seguir os mesmos critérios chegue exatamente à mesma conclusão. É isso que nós chamamos de objetividade, né? Não depende de quem faz, não depende de quem está olhando. Depende de quê? Dos dados, tá? Obviamente, a interpretação sempre vai depender de seres humanos, de nós, pessoas. Então, nós ainda poderemos discordar e divergir quanto à interpretação. Porém, nós queremos que as conclusões que nós tiramos a partir de dados falem sempre mais sobre os dados do que sobre nós, concorda? Queremos conclusões sobre o mundo real e não sobre nossos achismos, nossos preconceitos. Então, como é que a gente pode fazer para quantificar relações que nós vemos em gráficos como esses aqui? Quantificar relações entre variáveis, ou medir relações entre variáveis, a partir de dados do mundo real. Então, agora a gente vai começar a falar sobre isso, tá? E para isso a gente vai pensar numa situação real, tá? De onde nós temos dados reais que nos ajudam a pensar sobre esse problema. Todo mundo vendo a foto aí? Sim. Sim, professor. O que essa imagem aí mostra para vocês? Essa de pirarucu. Pesca, né? No caso, pesca de um peixe que é bem fácil de reconhecer por imagens, por fotos, que é o pirarucu, peixe bem grande. A pesca é uma atividade econômica muito importante na região norte do Brasil. E também, como nos demais estados, é muito importante em Roraima. Dado que estamos na maior bacia hidrográfica do mundo, com uma enorme diversidade de peixes, e ainda uma grande abundância de peixes, então historicamente as populações nativas da Amazônia sempre dependeram muito dos recursos aquáticos. Né? Peixe sempre fez parte da alimentação e é assim até hoje. Pelo menos até que nós extinguamos os peixes que não existem, mas ainda é um componente importante da nossa dieta e da nossa economia, certo? Ou pelo menos da maioria das pessoas que vivem na região. E dado que a pesca é economicamente importante, então é importante também para nós sabermos qual é a situação dos estoques pesqueiros, ou seja, qual é o tamanho das populações de peixe e como o tamanho das populações de peixes variam ao longo do tempo. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos predadores de peixes, correto? Claro, a pesca é uma atividade econômica importante, mas em termos biológicos,
nossa espécie, somos predadores de peixe. Nós predamos um monte de peixes. Comer peixe significa que estamos predando peixes. Estamos matando peixes. Então, isso tem uma implicação econômica importante. Por quê? Porque, se por um lado o peixe é importante economicamente, gera renda para as pessoas e ao mesmo tempo serve de alimentação, por outro lado, se você pesca demais, ou seja, se você preda demais as populações naturais de peixe, o que pode acontecer? Leva à extinção, né? Você pode eventualmente extinguir os peixes, correto? E isso já aconteceu, e isso está acontecendo em várias partes do mundo. Tá? Se a quantidade de peixe que nós retiramos das populações dos rios é maior do que a capacidade que os peixes têm de repor os outros peixes, né, através da reprodução, procriando, tendo filhos, então a gente tira numa taxa maior do que eles conseguem reproduzir, ao longo do tempo, o que a gente imagina que vai acontecer? As populações vão declinando, vão diminuindo, vão diminuindo, vão diminuindo, vão diminuindo. E aí até chegar a determinado ponto, elas são tão pequenas que os pescadores simplesmente não conseguem mais encontrar os peixes. E aí, na prática, é como se você não pudesse mais pescar, né? E aí isso tem um efeito econômico para os pescadores, mas também tem um efeito para as demais pessoas que se alimentam de peixe. Então, dada a importância da pesca na região, temos no estado de Roraima vários pesquisadores que investigam os peixes do estado, né? Em particular, os peixes que habitam o maior rio do estado de Roraima, que tem grandes populações de peixes e que historicamente serviu para fornecer estoques pesqueiros para a população que vive aqui na região. Todo mundo sabe qual é o grande rio que corta o estado de Roraima, certo? Que inclusive é de onde vem provavelmente a água que você bebe na sua casa. Que é o Rio Branco, né? Então no próprio Pronat, tá? No próprio Pronat, no programa onde vocês estão, existem pesquisadores investigando essa questão. Investigando qual é a situação atual dos estoques pesqueiros de Roraima e o que afeta os estoques pesqueiros dos grandes rios de Roraima, que servem de fonte de peixe para pescadores e para a população em geral. Então existe um dos pesquisadores do Pronat. Vocês chegaram a conhecer os alunos todos do Pronat? Vocês sabem das outras turmas ou vocês não conheceram muita gente das outras turmas? Não. Não conhecem? Não conheceram ninguém? Não. Nas aulas iniciais lá não tiveram contato com os alunos veteranos de vocês? Ninguém? Sim. Acho que conheceram alguns, né? Não conheceram todos, mas conheceram alguns. Então, tem alguns alunos do Pronat que estão investigando, que estão trabalhando com isso, tá? Então, nesse mapa aqui, a gente tem um estudo que está sendo desenvolvido para investigar essa questão por um dos alunos de doutorado do Pronat, que é o Romério Brigo, e também trabalha no ICMBio, que é esse órgão ambiental federal que faz a fiscalização do meio ambiente no Brasil. Então, juntamente com o IBAMA, né? São os dois grandes órgãos federais responsáveis por isso, o IBAMA e o ICMBio. Então, nesse mapa aqui, ele mostra coletas que estão sendo feitas para um desses estudos, tá? Então, olha primeiro aqui para o canto esquerdo, tá? Para a gente se situar, onde nós estamos, de que região nós estamos falando. Então, aqui no canto esquerdo do mapa, você tem o mapa da América do Sul, o mapa do Brasil, né? E aqui em cinza marcado, com os limites em preto aqui mais escuro, né? Enfatizando, o estado de Roraima, todo mundo consegue reconhecer fácil aqui, né? Aqui ao sul, aqui embaixo, nesse mapa aqui na esquerda, do canto esquerdo inferior, você tem uma ampliação do estado de Roraima. E aí você tem um quadradinho aqui, tá vendo? Você tem as fronteiras, né, que Roraima faz com o estado do Amazonas, no Brasil ao sul, com a Venezuela a noroeste, com a Guiana a nordeste. E aqui você tem um quadrado, tá? Quadradão, que é a região onde esse estudo está sendo desenvolvido. Todo mundo reconhece esse rio aqui? Todo mundo sabe que rio é esse? Que passa aqui no meio do estado? Sim, esse é o Rio Branco. É o Rio Branco, né, gente? É esse grande rio, o maior rio do estado de Roraima, um dos maiores rios da Amazônia, tá?
que corta o estado de Roraima em dois, mais ou menos, né? Então, aqui nessa porção, ó, o rio começa aqui ao norte, vai desaguar lá no estado do Amazonas, lá no Rio Negro, que é outro grande rio amazônico. E nós temos essa porção aqui, ó, que é conhecida como Médio Rio Branco. É que fica no meio, né? Nem mais ao norte, nem mais ao sul, fica mais ou menos no meio. O Médio Rio Branco é uma das regiões onde há mais atividade de pesca no estado de Roraima. Tá? É essa região aqui. E essa região aqui você pode enxergar melhor nesse mapa da direita. Esse mapa maior que você tem aqui do lado da direita. Então aqui, ó, tá passando o Rio Branco, né? O Médio Rio Branco, tá? Passando aqui no meio. E você tem uma cidade que nasceu a partir de um porto de pesca, que hoje é uma das cidades que concentra grande atividade pesqueira, uma das principais referências de atividade pesqueira no estado. Que é essa cidadezinha aqui que vocês estão vendo aqui, esse pontinho aqui que está circulado em vermelho. Tá vendo aqui? Todo mundo consegue ler esse nome aqui? Sim. A cidade portuária de Caracaraí, tá? Então é um dos maiores centros de pesca de Roraima atualmente. Então os pescadores saem aqui de Caracaraí e aí eles vêm aqui, ó, vão descendo o Rio Branco e vão pescando. Vão descendo e vão pescando. Vão descendo e vão pescando. Vão descendo e vão pescando. E aí você tem vários grupos de pescadores fazendo essa atividade todo dia aqui ao longo do Médio Rio Branco, tá? Então os pesquisadores estavam interessados em saber qual é o impacto, qual é o efeito que a pesca a partir da cidade de Caracaraí está tendo sobre os estoques pesqueiros do Médio Rio Branco. Por quê? Porque se tiver tendo um efeito muito grande, talvez pode estar causando redução das populações de peixe nessa região. O que em longo prazo não é bom, porque se os estoques ficarem pequenos demais, isso pode comprometer totalmente a atividade de pesca em Caracaraí, né? A economia da cidade gira em torno da pesca e, por consequência, afetar a economia das outras cidades que compram peixes de Caracaraí. Qual é a cidade que mais compra peixe de Caracaraí? Fora de Caracaraí. Boa Alguém sabe? Vista. Boa Vista, né? O principal comprador de Caracaraí fora da própria cidade é Boa Vista, a capital de Roraima. Tá? Também vendem lá para o estado do Amazonas, eu acho. Mas principalmente para cá, que é mais perto, né? Mais fácil de chegar. E para Boa Vista, tá? Então os pesquisadores, ó, eles foram em diferentes pontos ao longo do Rio Branco, ao longo do Médio Rio Branco, que são esses círculozinhos que vocês estão vendo numerados aqui, tá? Ao longo do rio. Pontinho aqui, ó, um pontinho aqui, outro pontinho aqui, outro aqui, outro aqui. Vários pontinhos espalhados ao longo do Médio Rio Branco, com diferentes distâncias da cidade de Caracaraí ao longo do rio, tá vendo? Alguns pontos estão mais próximos, outros pontos estão mais distantes. E aí o que eles queriam saber? A distância de Caracaraí afeta a quantidade de peixe ao longo do Rio Branco? A distância da cidade afeta, a partir de onde os pescadores saem, né? A maioria dos pescadores saem nessa região para pescar de Caracaraí. A distância da cidade afeta a quantidade, o estoque de peixes ao longo dessa região do Rio Branco. Então, em cada um desses pontos, eles foram lá e aí eles utilizaram malhadeiras, né, que são aquelas grandes malhas que os pescadores usam para capturar peixes, uma quantidade de malhadeiras padronizadas e deixaram lá em cada um desses pontos do rio por um tempo padronizado e aí ver quantos peixes pega depois de tanto tempo, do tempo tal. Aí coleta os peixes, pesa todos os peixes, tá? Pesa todos os peixes que foram capturados naquele local durante aquele dado tempo. E aí cada peixe vai pesar tanto. Aí você junta tudo, soma tudo, né? Aí você tem a biomassa de peixes que foram pescados naquele local, como os biólogos e ecólogos costumam chamar. Biomassa, é a massa total viva, né, de peixes vivos que foram encontrados naquele lugar. Em quilos, tá? É a unidade mais comum para medir massa. Quilogramas. Então eles foram em cada um desses pontinhos e mediram isso. Quantos peixes, quantos quilos de peixe a gente consegue encontrar nesse ponto.
e mediram a distância de cada um desses pontos até a cidade de Caracaraí. Então, hipóteses. Cientistas do Pronat. O que vocês acham? Pode ter alguma relação entre a distância da cidade e a quantidade de peixe? Sim ou não? Por quê? Se sim, que relação você esperaria? Sim, professor. Porque quanto mais próximo dos centros urbanos, maior o número de pescadores, ou seja, maior será a exploração da área. Então, que relação você esperaria? Quanto mais próximo, menos peixe. Quanto mais perto da cidade, menos peixe? Isso. Ok, é uma possível hipótese, né? Talvez, quanto mais perto da cidade, né, a exploração dos peixes seja maior pelos seres humanos. Por quê? Talvez porque é mais fácil de chegar, né? Mais perto, é mais barato de chegar, né? Lembra que como é que os pescadores vão pescar? Vão em barcos. Aí se quer ir mais longe, então precisa de um barco maior. Aí vai ter que gastar combustível, talvez, né? Para ir e voltar. Ah, então uma ida e volta lá embaixo, lá no Médio Rio Branco, meio longe, né? Além de demorar, talvez vai gastar mais combustível. Ou seja, vai sair mais caro. Então é uma hipótese, né? Talvez quanto mais longe da cidade tem mais peixe, mais perto tem menos peixe. Faz sentido? Alguém tem alguma outra hipótese? Concordam com essa expectativa? Debe ter maior poluição. Pode ter maior Ali. poluição, mais perto da cidade também, né? Sim. De onde que vem a poluição? Porque tem muitos moradores ali. É Pode uma vir da própria cidade. cidade, né? Pode vir da própria cidade. Isso. Resíduos, lixo, esgoto da própria cidade provavelmente vai cair tudo lá no rio, no Médio Rio Branco. Os próprios barcos, né? Talvez eles também contribuem para a poluição, combustível, vazamento de combustível, coisas do tipo. Isso. Talvez isso pode comprometer os peixes também. Faz sentido? Alguém tem alguma outra hipótese? Todo mundo concorda? Faz sentido essa hipótese? Menos peixe perto, mais perto da cidade? Bom, a galera do Pronat foi lá e coletou, tá? E aí, coletaram os dados, fizeram uma tabela de dados. E aí, para responder essa pergunta, eles fizeram o quê? Um Gráfico? um gráfico. Fizeram um gráfico. Variável independente, variável x. Quem causa o efeito? Eixo horizontal. Variável dependente, que sofre o efeito, ou que nós achamos que sofre o efeito. Eixo vertical. Cada pontinho no gráfico representa uma unidade amostral. Então olhem para este gráfico e respondam para a gente, com base nos dados que foram medidos de fato no mundo real. Tem relação, sim ou não? Se sim, qual é? Quanto mais distante de Caracaraí, maior quantidade de peixe. Quanto mais distante de Caracaraí, maior a quantidade de peixe. Todo mundo consegue enxergar isso nesse gráfico? Faz sentido? Sim, professor. Faz sentido? Porém, note uma coisa. Quanto mais longe, mais peixe, né? Ah, beleza. Ó, esse lugar estava bem longe aqui, ó, 50 quilos de peixe. Aqui pertinho, ó, menos que 10. Não passa nunca de 20 aqui, ó, tá vendo? Nenhum lugar teve mais que 20 quilos. Um pouco mais longe aqui, ó, chegou até uns 30 quilos. 100 quilômetros ou mais, aí passou de 30 até 50 quilos. Né? Então, opa, parece que tem uma relação. Porém, veja isso aqui, ó.
Este pontinho aqui, ó, este local, está a 60 quilômetros de Caracaraí e teve quase 30 quilos, um pouquinho menos. Vamos dizer 28 quilos mais ou menos de peixe. Este outro pontinho aqui está mais longe, tá vendo? Esse aqui está 60 quilômetros. Esse aqui está 90 e poucos quilômetros de Caracaraí. 30 quilômetros a mais ou menos. E quase não teve peixe, tá vendo? Olha aqui, ó. Quase não teve peixe. Como isso é possível, se mais longe tem mais peixe? Porque podem ter outras variáveis aí que Porque pode ter outros efeitos, outras variáveis que afetam a quantidade de peixe que tem no lugar, talvez, né? Por exemplo, Alimentação. tipo o quê? Um exemplo concreto, alimentação, como assim? Peixes maiores comendo os menores. Uma nova cidade. Uma nova cidade? Talvez, né? De repente, esse lugar aqui está mais longe, mas tem uma vilinha lá, que é perto desse local, né? Onde os pescadores vão pescar muito nesse lugar. Aí empurrou esse pontinho para baixo, né? Eles tiraram mais peixe daqui. Enquanto esse lugar aqui, não tem nenhum... Quem passa lá é só a galera de Caracaraí, não tem nenhuma vila mais próxima. Então, tem um pouco mais de peixe, empurra esse pontinho para cima. É uma possibilidade, tá? Não, talvez esse lugar aqui é porque as condições da água não são muito propícias para os peixes. É muito frio, é muito quente, a água é muito turva. Condições físico-químicas da água não são muito propícias para o peixe. Aqui não, a água é melhor para os peixes. Tem mais oxigênio, por exemplo. Aí mais peixes conseguem viver aqui. Então empurrou isso aqui, a qualidade da água empurrou esse pontinho para cima, mais peixe. Aqui a qualidade da água era pior, empurrou esse pontinho para baixo, menos peixe. Ou seja, quaisquer outros fatores que não sejam a distância de Caracaraí, mas que podem afetar a quantidade de peixe, podem pegar cada pontinho desse e empurrar mais para cima e mais para baixo, percebe? Criando dispersão no seu gráfico, né? Espalhamento dos pontos. Por que os pontos não estão perfeitamente alinhados aqui, seguindo a relação? Porque provavelmente tem outras coisas que afetam a quantidade de peixe, além da distância de Caracaraí, né? Então aqui, ó, esses 4 lugares, 4 pontinhos aqui, tá vendo? Esses 4 pontinhos. Os 4 pontos aqui estão a praticamente a mesma distância de Caracaraí, tá vendo? 110, 115 quilômetros de distância mais ou menos. Esse aqui está na mesma distância que esse, que está na mesma distância que esse, que está na mesma distância que esse. Porém, esse local tinha um monte de peixe, quase 50 quilos. E esse local aqui, ó, tinha bem menos, 10 quilos só. Como é possível que eles estão à mesma distância da cidade, mas esse aqui tem 50 quilos e esse aqui tem 10? Não sei, talvez tenha algum outro fator que afetou a quantidade de peixe. O que nós sabemos com certeza é o que? Essa variação aqui, ó, essas diferenças entre esses 4 pontos, não tem nada a ver com distância de Caracaraí. Por que não tem nada a ver? Porque os 4 estão exatamente à mesma distância. Logo, qualquer diferença na quantidade de peixes não pode ter a ver com a distância. Só pode ter a ver com algum outro fator que a gente não mediu, que a gente nem sabe exatamente qual é. Tá? Pode ser várias coisas. Porém, sabemos com certeza, não é por causa da distância. Beleza? Todo mundo consegue enxergar isso? Então, esses outros efeitos criam dispersão no nosso gráfico. Faz os pontos ficarem mais espalhados. Tá? Por que é importante a gente perceber isso? Porque, então, quando você olha para esse gráfico e você pensa, quanto mais longe de Caracaraí, maior a quantidade de peixe, você não está olhando para o que acontece com esse pontinho sozinho aqui. Você não está olhando para o que acontece com esse pontinho sozinho aqui. E você também não está olhando o que acontece com esse pontinho sozinho aqui. Você está olhando para quê, então? O que é que nesse gráfico diz para você que existe uma relação entre quantidade de peixe e distância de Caracaraí? Por que você acha que existe relação?
O que neste gráfico sugere para você que tem uma relação? Porque a gente observa o grupo, né? Não os pontinhos separados. O grupo, né? Você não está olhando para, olha, só esse pontinho aqui está mais perto e tem mais peixe. Esse está mais longe e tem menos peixe, né? Você está olhando para quê? Você está olhando para nuvem de pontos. Ou mais especificamente, você está olhando para a maioria dos pontos. Percebe? Ah, esse está mais perto e tem mais peixe. Esse está mais longe e tem mais peixe. É, mas a maioria dos pontos mais perto tem menos peixe. E a maioria dos pontos mais longe tem mais peixe. Então nós, intuitivamente, nosso cérebro está enxergando relação aí por causa de quê? De pontos isolados? Não. Ele está enxergando a relação com base no que acontece com a maioria. Qual é outro nome que a gente dá para a maioria? Tendência. 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 Lembra? Os trending topics lá do Twitter. As tendências do Twitter. O que é a tendência? É o que a maioria das pessoas estão falando, estão escrevendo, né? Qual é a última tendência da moda? O que a maioria das pessoas estão vestindo. Tendência é a maioria. Então você determina a relação entre variáveis com base na tendência, ou seja, no que acontece com a maioria dos pontos. Ah, mas esse aqui desvia. Ok, mas a maioria segue. Então tem uma tendência. Entendeu? Então, toda vez que a gente olha esse gráfico, lembra disso. Estamos procurando uma tendência. Pode ter um espalhamento dos pontos? Pode. Pode ter uma dispersão dos pontos? Pode. E no mundo real, normalmente vai ter. Por quê? Porque você já espera que a quantidade de peixes não depende só da distância de Caracaraí. Pode ter outros fatores influenciando a quantidade de peixe. E alguns vão empurrar os pontos mais para cima. Outros vão empurrar os pontos mais para baixo. O resultado é uma nuvem de pontos com algum espalhamento, que nem esses que vocês estão vendo aqui. Tá? Porém, ainda assim, conseguimos perceber uma tendência. Percebe? Conseguimos enxergar uma relação. Em geral, mais perto de Caracaraí, menos peixe. Em geral, mais longe de Caracaraí, mais peixe. Beleza? Então, se isso é assim, se o que nos fala sobre a relação entre variáveis é a tendência, qual é a forma mais simples de sumarizar a tendência entre duas variáveis em um gráfico como este? Que desenho eu posso fazer neste gráfico que sumariza a tendência que nós estamos enxergando? Diseño gráfico, ¿no? O gráfico está aqui, está pronto. Eu quero sumarizar a tendência, eu quero representar a tendência que eu estou vendo nesta nuvem de pontos. Me diz um desenho mais simples possível que eu possa fazer aqui. Oi? Uma linha por meio de uma linha? Uma linha, que tipo de linha? Uma seta. Uma reta. Isso, a linha é que vai no sentido da tendência, né? Que tipo de linha? Qual é a linha mais simples de todas? Peraí. Diagonal. Reta. Reta, né? Qual é a linha mais simples que existe de todas? Reta. Qualquer coisa é mais complexo que isso. Ah, não, uma curva. Se é uma curva, então é mais complexo. A linha mais simples que existe de todas é uma linha reta, concorda? Sim. Então eu vou pintar ela de vermelho para ficar mais fácil de enxergar. Vou aumentar a espessura dela. Então vamos desenhar uma linha neste gráfico que captura, que sumariza, ou que representa a tendência que nós estamos vendo aqui entre essas duas variáveis. Da forma que a gente achar a melhor possível, tá? Da melhor forma possível. Vou desenhar uma reta aqui, tá?
Tá bom assim? Ali a tendência realmente fica no meio dos pontos, onde Por quê? tem mais tendência de ter uma linha. Por que no meio dos pontos? Geralmente ocorre a tendência. Não é, na verdade, não é no meio dos pontos, é onde tem uma Média. similaridade. Ele fica. Vou passar a minha A maior linha. tendência. Eu vou passar a minha linha pelo meio dos pontos. Essa aqui tá passando mais pelo meio dos pontos, por cima dos pontos. Tá bom assim? Não, Por que não? porque tem mais pontuação. Os dados, a tendência dos dados é que ele está em uma linha crescente. No caso, então, essa linha deveria ser crescente. Crescente como? Mais assim? Tem mais. Mais? Tipo assim? Vai a partir de 20, né? Desce aqui um pouquinho, talvez? Sobe aqui um pouquinho, talvez? Tá melhor assim? Melhorou? Melhorou, mas pode melhorar mais. Pode ser melhor. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Sim, pode ser. Agora pensa comigo. Por quê? Por que assim é melhor do que assim? Ou por que é melhor do que assim? Passa no meio dos pontos. Por que no meio dos pontos? Porque lembra o que significa tendência? Lembra o que significa Tem que- tendência? Tem Que que é passar tendência? pela maioria. A maioria. Não é a tendência na maioria? Então se você pega uma reta e passa assim, ó, você está olhando para a maioria dos pontos? Ah, Está olhando para quê? Está olhando só para esses amiguinhos aqui na extremidade da nuvem de pontos, tá vendo? As para a estatísticas. minoria. Para a minoria. Os estatísticos chamam isso aqui de quantis. O quantil. Você está olhando para os quantis superiores, ou seja, para aquela minoria de valores, de pontos, que tem os valores mais altos. Se você passa assim, ó, está olhando para onde? Está olhando para a minoria de valores que tem os valores mais baixos. Que as estatísticas gostam de Professor, falar. Os quantis inferiores, os menores quantis. pode escrever esta palavra, por favor. Quantil? Tá. Sim, porque Escrever aqui. não entendo muito bem. Por favor, obrigada. Assim, ó. obrigada. Quantil, com L no final, tá? Quantil. Aí em português a gente fala quantil, né? Então, quantis inferiores ou quantis superiores, né? Qual é a minoria de valores que está mais lá no alto? Os maiores valores são esses. Aqui são os que estão mais para baixo. Mas a gente quer representar tendência. Tendência não é como é que alguns pontinhos são. É como a maioria faz. Como é que a maioria faz? A maioria faz como isso. No meio. Porque por definição, a maioria dos pontos está mais perto do meio da nuvem de pontos do que das extremidades. Concorda? Então, intuitivamente, quando a gente vai desenhar uma linha reta para representar essa nuvem de pontos, a gente tenta passar ela por onde? Mais no meio da nuvem de pontos possível. Tá? Mais ou menos assim. Beleza. Ok. Tá? Deixa eu fazer aqui, esticar ela mais aqui um pouquinho, esticar mais um pouquinho aqui. Então essa é a forma mais simples de sumarizar, de representar uma tendência em um gráfico, tá? Uma simples linha reta. Tem outras formas? Tem. Essa é apenas a mais simples de todas. Qual é a vantagem de utilizar uma linha reta para sumarizar ou representar uma tendência no gráfico? A vantagem é que toda reta é descrita matematicamente por uma equação que diz exatamente a posição da reta neste gráfico. Se você mexer na equação, a reta muda de posição.
Então, nós temos uma equação da reta que define exatamente onde a reta passa no gráfico. E, portanto, que define exatamente qual é a tendência. Qual é a tendência da relação entre a quantidade de peixe e a distância de Caracaraí. Pergunta: qual é a equação da reta? O que significam suas partes? Qual é a equação da reta? O que significam suas partes? Essa é a atividade do dia de hoje. Beleza? Então todo mundo vai lá. Ah, eu não faço a menor ideia de qual é a equação da reta. Faz sim, porque todo mundo aprende a equação da reta no ensino básico. No ensino básico onde? Depende, tá? Mas você pode ter visto ela em algum momento na quinta série, atual sexta série do ensino fundamental. Ou você pode ter visto ela com mais detalhes na oitava série ou no nono ano do ensino fundamental. Ou você pode ter visto ela com mais detalhes ainda no segundo ano, eu acho, do ensino médio. Em todas essas séries você é apresentado a equação da reta. Ah, mas eu não lembro. Então você só precisa lembrar. Como é que eu faço para lembrar? Consulta o oráculo, tá? Oráculo. Vai lá no oráculo e escreve. Oráculo, qual é a equação da reta? Aí ele vai mostrar para você. Ah, o que significa essa letra aqui? O que significa essa outra letra aqui? O que isso representa? O que isso está me falando sobre esta reta que eu desenhei neste gráfico? Tá? Todo mundo entendeu a atividade? Ô, professor, uma pergunta. Nós vamos considerar essa reta aí passando pela origem mesmo, abaixo? Qual é a posição dela? Porque o senhor quer a equação dessa reta, não é isso? Não, é a equação da reta em geral, tá? Qual é a equação da reta? Qualquer reta. Tá? Tá, eu pensei que fosse Não essa. precisa ser essa específica aqui não, tá? Tá, A equação tá geral da reta. Não, tranquilo. Posso falar assim também, né? Qual é a equação geral da reta? Beleza. Amanhã a gente vê essa específica aqui, tá? Vamos começar com a geral. Então você vai ver lá qual é a equação e aí você vai ver que ela tem alguns pedaços. Tem algumas letrinhas que formam essa equação, essa fórmula. O que significa cada uma delas? Não são tantas, tá? São poucas. O que significa cada uma? Beleza? Essa é a atividade de hoje.